Antigamente, os livros eram muito raros, pois eram copiados à mão, um de cada vez. Em 1424, por exemplo, a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, possuía apenas 122 livros, e o preço de cada um era equivalente ao de uma fazenda ou vinícola. Mais tarde, na Europa, passou-se a usar a xilografia, uma técnica de impressão desenvolvida inicialmente na China, no século VIII. Nesse processo, cada página era impressa no papel a partir do texto inicialmente preparado em pranchas feitas de argila ou madeira, como se fossem carimbos. A xilografia só passou a ser utilizada na Europa por volta do ano de 1430, quando Coster, na Holanda, iniciou a impressão de livros com a utilização de caracteres móveis de madeira, razão pela qual é considerado por alguns estudiosos como o pai da imprensa. Entretanto, o material utilizado por ele é pouco resistente e era praticamente impossível produzir uma grande quantidade de impressos. Johannes Gutenberg nasceu na Alemanha por volta do ano de 1395 e faleceu em 1468. Filho de comerciantes, desde criança já tinha tendência à leitura e chegou a ler todos os livros que seu pai possuía. Naquela época, escritos à mão por monges e escribas. Na profissão de joalheiro, os moldes da fundição de ouro e prata lhe renderiam ampla experiência para aperfeiçoar a técnica que seria o maior avanço da comunicação em séculos, a tipografia, um sistema de impressão que usa tipos móveis, pequenos carimbos de metal. Nesse sistema, as palavras do texto são montadas letra por letra, depois são molhadas com tinta e impressas no papel. De onde surgiu a inspiração do Gutenberg, porque os chineses tiveram contatos com povos árabes, no caso do papel, por exemplo, que depois difundiram isso pela Europa. Como é que Gutenberg chegou naquela ideia? Não sei. Agora, o fato é que ele foi uma espécie de professor pardal da época dele, assim, sabe, do Disney. Ele criou vários inventos, não foi um só. Realmente, o invento considerado mais importante é a prensa tipográfica, e ele em vida não chegou a enriquecer com isso, a colher muitos dos frutos por conta da prensa. Hoje tem muita gente rica, né? Vende caderno impresso, livro impresso. Isso é uma coisa interessante. Ele é uma figura meio genial, ficou cheio de dívidas em vida, né? Ele pedia financiamento para as pesquisas dele, coisa que acontece hoje, só que hoje o pesquisador entra no edital, aí, né, ou ligado ao setor privado ou ligado ao setor público. É diferente. Ele, na verdade, pedia dinheiro para... Assim como os artistas faziam também. Por volta de 1424, Gutenberg foi morar em Estrasburgo e lá permaneceu durante cerca de 20 anos. Depois, voltou à sua cidade natal, Mogúncia, onde se associou a um comerciante que financiou o projeto para a criação dos processos de impressão. Mogúncia era uma cidade tradicional na produção de vinhos. A prensa usada para espremer o suco de uvas serviu de inspiração para Gutenberg desenvolver o mecanismo para fazer as impressões com os tipos móveis independentes. Falar do Gutenberg, historicamente, é contextualizar, inclusive, a época do nascimento dele, o período em que ele viveu. Isso vai ser refletido bastante na questão da imprensa, na invenção da imprensa, né? Ele é um homem que nasceu no final do século XIV, um século terrível, né? Até estudado como século terrível, Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra. E como que uma esperança, na verdade, ao final desse século XIV, o Gutenberg nasce, né, não há exatidão quanto à data, e entra no século XV como o autor do que, para muitos, inclusive o Victor Hugo, né, é a maior invenção de todos os tempos, que é a imprensa. Historicamente, você pode pensar isso num momento de grande produção artística, que é o Renascimento, né, que já tinha começado no século XIV mesmo, na Itália, né, no Trecento, como eles chamam. E você teve com isso também o advento das grandes navegações, a reforma protestante, a contra-reforma. Então é um momento que você tem uma mudança muito grande de mentalidade. Sem dúvida nenhuma, a imprensa é o grande motor dessa transformação de mentalidade aí. O que divulgou, o que se sabia, o que se conhecia acerca do pensamento da época. A própria revolução científica, um pouquinho mais à frente também, só foi possível graças à invenção da imprensa.